Daí, pessoal, mais uma resolução. Em uma caixa há sólidos geométricos, todos de mesma altura. Cubos, cilindros, pirâmides quadrangulares regulares e cones. Sabes que as arestas da base dos cubos e das pirâmides têm a mesma medida. Que o raio da base dos cones e dos cilindros tem a mesma medida. Somando o volume de 2 cubos e 2 cilindros, obtém-se 180 centímetros cúbicos. A soma dos volumes de 3 cubos e um cone resulta em 110 centímetros cúbicos. E a soma dos volumes de 2 cilindros e 3 pirâmides resulta em 150 centímetros cúbicos. O valor da soma dos volumes em centímetros cúbicos de um cubo, um cilindro, 2 cones e 2 pirâmides é. Bom, então vamos iniciar aí colocando as informações. Ele me diz que nesta caixa eu tenho 10 sólidos. Tenho 10 sólidos entre cubos, cilindros, pirâmides e cones. Enfim, então vou colocar. Eu tenho alguns cubos. Tenho alguns cilindros. Tenho algumas pirâmides quadrangulares regulares e tenho também alguns cones. São os 4 tipos de sólidos da caixa. Diz que a aresta da base do cubo é a mesma aresta da base da pirâmide quadrangular. Então, olha só. A aresta do cubo é igual à aresta da base da pirâmide. O que mais me informa que o raio da base do cilindro é igual o raio da base do cone. Então essas são as informações. E aí ele começa com a parte numérica. Diz que o volume de 2 cubos, aí começa aqui, ó. Olha só, começa aqui, ó. Até lá em cima são as informações preliminares. Aqui embaixo começam as informações. Somando o volume de 2 cubos, então 2 vezes o volume de cubo, 2 cubos, mais o volume de 2 cilindros, então 2 vezes o volume de um cilindro, ou seja, 2 cilindros, isso resulta 180 centímetros cúbicos. Ele fala também que a soma dos volumes de 3 cubos, então 3 vezes o volume do cubo, mais um cone, então um volume de cone, resulta em 110 centímetros cúbicos. E ainda a soma dos volumes de 2 cilindros, então 2 vezes o volume do cilindro, mais 3 pirâmides, ou seja, 3 volume de pirâmide, isso resulta 150 centímetros cúbicos. E o que ele está pedindo aí, vou anotar aqui, ó, ele está pedindo a soma dos volumes de um cubo, então volume de um cubo, mais um cilindro, mais 2 cones, então 2 vezes o volume de um cone, e 2 pirâmides, mais 2 vezes o volume de 2 pirâmides. Então isso aí é o que ele está pedindo. Isso aqui é a minha finalização do exercício.
Bom, e aí? Bom, aí que eu tenho que estabelecer, eu tenho que encontrar aí relações entre os volumes dessas figuras, né? Aí eu vou lembrar para ti aqui, olha só. Eu tenho cubo e pirâmide, tem a mesma aresta da base, então eles têm a base, vamos dizer assim, comum, né? A área da base é a mesma. Então aqui o cubo, olha só. Em relação à pirâmide, como tem a mesma base, olha só o que eu faço. Eu coloco a pirâmide assim, ó. Tá aqui a pirâmide, ó. É a mesma aresta da base, mesma base. E aí se percebe o quê? Se percebe nessa figura que o volume do cubo é igual a 3 vezes o volume da pirâmide. Ou seja, dentro desse cubo cabem 3 pirâmides. Cabem 3 pirâmides aqui dentro. Tu está vendo uma pirâmide, olha só. Tu enxerga uma pirâmide. Mas a parte vazia desse cubo corresponde a mais 2 pirâmides. Ok? Então essa é a relação entre cubo e pirâmide. O mesmo raciocínio eu posso estabelecer entre cilindro e cone. Inclusive a relação é exatamente a mesma. Olha só, aqui eu tenho um cilindro e aqui eu tenho inserido nele, eu vou inserir um cone. Isso por quê? Porque falou que todos os sólidos têm a mesma altura, né? Eu desenho o cilindro aqui um pouquinho mais alto, mas enfim, todos os sólidos têm a mesma altura. E aí olha só o que acontece. Eu tenho aqui que o volume do cilindro equivale a 3 vezes o volume do cone. Quer dizer, cabem aqui no cilindro 3 cones. Um que está sendo marcado aqui, um que tu está vendo, e mais o espaço vazio, e esse espaço vazio comporta mais 2 cones. Então essas duas relações são importantes na resolução desse exercício aí, porque eu vou acabar fazendo substituições. Então olha só, o volume do cubo equivale a 3 pirâmides. Então aqui, ó, eu vou colocar, substituir aqui, ó, por 3 pirâmides. E aí eu terei assim, ó, 2 vezes volume de 3 pirâmides, 3 volumes de pirâmides, mais 2 cilindros é 180. Aqui. 2 cilindros. Isso é igual a 180. Tá? Então eu substituí cubo aqui, ó, volume de cubo, por 3 pirâmides. E aí eu tenho aqui que 2 vezes 3, 6, né? Então eu tenho 6 volumes de pirâmides mais 2 volumes de cilindro igual a 180. Eu só substituir volume de cubo por 3 pirâmides. E aí eu observo que eu estou relacionando pirâmide com cilindro. Pirâmide com cilindro. E aqui embaixo, olha só, ele já me deu pronto, ó, pirâmide com cilindro, dizendo que 2 cilindros mais 3 pirâmides dá 150. Então eu vou colocar isso, ó. 3, só vou trocar a ordem, ó. 3 volumes de pirâmides mais 2 volumes de cilindros, isso é igual a 150. Tu vê que nessa aqui eu não precisei mexer em nada, ó. Essa aqui eu copiei como ele me deu. Ele me deu que 2 cilindros mais 3 pirâmides, 150. Então só troquei de lugar. Pirâmide na frente e cilindro depois. E aí com isso eu monto um sistema aqui, ó. Como se pirâmide fosse X e cilindro fosse Y. E aí tu lembra lá do teu ensino fundamental, para resolver esse sisteminha eu posso multiplicar de baixo por menos 1. Repito a primeira. 6 volumes
de pirâmides mais 2 volumes de cilindro, e aí eu não estou mexendo em nada, né? E a de baixo multiplica por menos 1, trocam todos os sinais. Menos 3 volumes de pirâmides, menos 2 volumes de cilindro, que isso foi muito bom, porque eu posso cancelar aqui os mais 2 com menos 2, o volume de cilindro. E aqui igual a menos 1 vezes 150, menos 150. Tá aí o meu sistema. Fazendo pelo método da adição, né? Que é aquela soma vertical. 6 menos 3 dá 3. Então isso vai me dar aqui 3 volumes de pirâmides. Aqui vai cancelar mais 2 cilindros com menos 2 cilindros. E isso é igual a 180 menos 150 é 30. Logo, o volume de cada pirâmide é igual a 30 divide por 3. E o volume de uma pirâmide é igual a 10. Então já achei o volume da pirâmide, que é 10. Vou marcar isso aqui, ó. Volume da pirâmide é 10. Lembra que o volume do cubo equivale a 3 pirâmides? Aqui, ó. Então já posso do lado colocar aqui o volume do cubo é igual a 30. Por que isso? Porque o cubo comporta 3 pirâmides de mesma base. De mesma base que eu digo comum a esse cubo, né? Então já tenho pirâmide, já tenho cubo. Agora falta aí calcular volume de cilindro, por exemplo. Como que eu posso calcular o volume de cilindro? Bom, como se faz com sistemas normais, ó. Eu posso pegar, por exemplo, esta frase aqui de cima, ó, que 6 volumes de pirâmides mais 2 volumes de cilindros, isso é igual a 180. Estou usando essa frase aqui, ó, que eu escolhi, né? Poderia ter escolhido outra. Então eu tenho que 6 vezes volume de pirâmide é 10. Então 6 vezes 10 mais 2 volumes de cilindro, isso é igual a 180. Então eu tenho que 2 volumes de cilindro, vou isolar, né? Igual aqui 180. Esse aqui 6 vezes 10, 60, já vem para cá menos 60. 2 volumes de cilindro igual a 120 centímetros cúbicos, né? Então o volume aí de cada cilindro passa dividindo, 2 vai dar 60. Então o volume de cilindro, 60 centímetros cúbicos. Mais uma informação. E aí está faltando o cone. Aí lembra que volume de cilindro equivale a 3 cones. Se o volume do cilindro é 60, bom, aí do lado, olha só, do lado eu já posso colocar o volume do cone. Quanto acha que é o volume do cone? O volume do cone tem que ser 1/3 de 60, né? Já que no cilindro cabem 3 cones. Então o volume do cone tem que ser igual a 20, que é 1/3 do volume do cilindro. E assim eu tenho o volume de cada um dos 4 sólidos. E agora fica fácil, né? Vai substituir aqui, ó. Volume do cubo. Aí é só olhar, ó. 30. Mais volume do cilindro. Só olhar, ó. 60. Mais 2 volumes de cone. O cone é 20. Mas como são 2, já ponho aqui 40. Mais 2 volumes de pirâmide. Pirâmide, 10. Mas como são 2, 2 vezes 10, 20. E aí soma isso. 30 mais 60, 90. 90 com mais 40, 130.
com mais 20, 150. Logo, volume total aí, né? Igual a 150 centímetros cúbicos, e isso está na letra A. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.